Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Em certas cidades grandes, ou por exemplo, no transporte público, ou se você, por exemplo, estiver num supermercado que está muito ocupado e esteja cheio de pessoas, é nestas situações em que está cheia de pessoas, no transporte público quase que não há espaço para uma pessoa. É como que estejamos inundados com montes de pessoas à nossa volta, ao nosso redor. Estão nos empurrando, estão puxando, estão pondo pressão. E em situações como essas, é como se estivéssemos sozinhos. É como se estivéssemos sozinhos neste mundo de pessoas. Cada um puxando por sua própria prioridades, com as suas próprias motivos e preocupações e suas próprias vidas. E eu, ou você pensaria, eu podia pensar, é como se estivesse sozinho. Um montão de pessoas, mas parece que estou sozinho. O caso na nossa vida é que estamos no meio de montes de dificuldades. Essas dificuldades podem ser financeiras. Problemas financeiros que vão daqui até lá. Ou pode ser problemas de saúde que nos abaixam e que nos puxam para baixo como se estivessem a bater em nós. Dores, aflições. Às vezes pode ser problemas matrimoniais enormes que nos desgastam, que fazem como se nós parecêssemos que estejamos sozinhos. Pode ser problemas com o trabalho, com a sua profissão, ou pode ser problemas com os seus filhos. E depois você pensa, ninguém me entende. Ninguém me entende. Estou aqui numa solidão por mim mesmo. Ninguém está interessado em mim. Ninguém me manda uma mensagem todos os dias. Estou sozinho. Em completo desespero. Queridos irmãos, todos nós temos situações em que estamos desesperados. Estamos em situações que nos paralisam, que nos faz pensar que estamos completamente sozinhos. Sim, as circunstâncias na vida podem nos paralisar. O desespero que acompanha essas situações e essas circunstâncias pode derreter os nossos corações. Mas, nesta vida de dificuldades, você e eu podemos contribuir um bocadinho, mesmo que só seja um pontinho. Vamos hoje, queridos irmãos, ver a história de uma dama que, na sua grande dificuldade, contribuiu um pontinho, um versículo na palavra de Deus. E nós nem sabemos o nome dela. Sim, podemos falar acerca de vários heróis da Bíblia, como Jó, Abraão, Jacó, Davi, Paulo, Pedro. Mas não estou a falar de um apóstolo, e você, no seu caso, poderia dizer, eu não sou um apóstolo,
Eu nem sou a Ana ou o Simão que estavam no templo. Eu sou como uma dama sem nome. E na história que eu estou a descrever, esta dama sem nome, esta senhora sem nome, estava movendo-se bocadinho a bocadinho, passo a passo, passos, digamos assim, de bebê, mas estava-se movendo para a frente, no meio da multidão. Porque estava olhando para o Salvador, para o Messias. E vamos ver nesta história que ele, o Messias, toca em nós. E, no caso desta dama, contribuiu o que ela fez para um versículo na Bíblia. Aliás, nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E você está a contribuir um pontinho, um bocadinho na sua vida com Cristo. Está? Você que está sozinho nesta multidão do mundo, ou nesta multidão de problemas, está contribuindo alguma coisa com Cristo, andando em passos de bebê para a frente, para se aproximando mais e mais ao caráter de Cristo. Está? A história dela, desta dama, sem nome, começa quando as notícias estavam espalhando rapidamente em Cafarnaum, no nordeste do Mar da Galileia, que um milagreiro de Nazaré tinha desembarcado. Uma multidão grande de pessoas tinha-se reunido para o ver chegar à praia. E então essas pessoas perguntaram, essa multidão de pessoas perguntaram, o que é que ele vai fazer a seguir? Estavam todos animados. O que é que ele vai fazer a seguir? Então essas pessoas saíram da vila, foram para a beira-mar, esperando o barco. E vamos então ler essa secção em Marcos 5, mas também está descrita em Mateus 9 e em Lucas 8. Mas vamos ler de Marcos 5 hoje. E vamos começar no versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Uma grande multidão de pessoas. E ele estava junto do mar. Vieram as pessoas à praia. Chegou Jesus Cristo, este milagreiro de Nazaré. E o mundo todo queria ver o que é que ele ia fazer a seguir. E eis que chegou um dos principais da sinagoga. Um dos grandes, digamos assim, pessoas principais da sinagoga. Por nome Jairo. E vendo Jesus Cristo, é como talvez tivesse ido mesmo à água, ali à beira da água, mesmo a água se ajoelhou, não importando de molhar a roupa na água, se ajoelhou, prostrou-se aos seus pés, fazendo uma declaração de honra e respeito, e dizendo, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte, minha filha está a morrer, rogo-te, por favor, vem. E lhe impões as mãos para que ela
cessar, para que ela viva. Versículo 24. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Montes de pessoas. Perdão. Estavam a puxar. Imagina como, por exemplo, às vezes vemos na televisão grupos de pessoas, todos assim, um em cima dos outros. Estavam a apertá-lo. Estavam a puxar o pé de Cristo. Estavam pessoas, imagino, pessoas à volta dele. É como se fosse uma parede de pessoas. Há uma razão, irmãos, porque Deus permite estas coisas. E aqui, ele é a caminho da casa de Jairo, porque a filha estava à morte. Estava muito doente. O desejo nobre de Jairo vai criar esta condição para a dama sem nome. Porque está aqui a multidão. E então esta dama sem nome entra, digamos assim, no palco do Evangelho para contribuir um pontinho, um versículo. Você, queridos irmãos, nunca sabe o que Deus está fazendo antes do tempo para preparar a sua entrada na sua vida. A história não começa com a dama sem nome. A história começa com Jesus desembarcando. E Jairo, o chefe, um dos chefes, um dos líderes, um dos principais da sinagoga, se aproxima dele. E a história começa com esta multidão, este monte de pessoas, puxando um, empurrando o outro. E Jairo vai apelar a Jesus Cristo para ir à casa dele e a multidão vai com ele. E você sabe, se você está no meio de uma multidão, às vezes a multidão passa e deixa-nos para trás. Mas esta dama sem nome está movendo com a multidão. Ela também está subindo no meio da multidão, mas está puxando passo a passo um bocadinho mais perto de Cristo. Vejamos então aqui no versículo 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Irmãos, isto era uma condição hemorrágica. Não era uma condição menstrual. Era uma hemorragia há 12 anos sem parar. E que havia padecido muito com muitos médicos. Ou foi o doutor, foi um médico, foi outro médico. E despedindo tudo quanto tinha. Quer dizer, perdeu todo o dinheiro, deu o dinheiro todo que tinha, pagou uma fortuna nestes médicos. Nada de aproveitando isso, antes indo pior. Gastou o seu dinheiro todo, foi a todos os médicos, fez todos os tratamentos e não melhorou. Antes, ficou pior, como lemos ao fim do versículo 26. Então ela, ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão. Estava atrás, estava esta multidão toda à frente dela. Então Jesus Cristo estava à frente, estava a multidão toda à frente dela. Ela veio por trás.
entre a multidão. E imagine, começou a mexer-se entre a multidão e a andar um bocadinho mais para a frente. E começou a mexer-se na multidão e a andar um bocadinho mais frente. Irmãos, imaginem a condição mental desta senhorazinha. A vergonha dela. Por naquela sociedade, ela era cerimonialmente impura. Veja em Levíticos 15. Em Levítico 15. Levítico 15, versículo 19. 15, versículo 9. Mas a mulher, quando tiver fluxo, e o seu fluxo de sangue estiver na sua carne, estará 7 dias na sua separação, e qualquer que a tocar será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que ela se deitar durante a sua separação será imundo, e todo sobre o que se assentar será imundo, e qualquer que tocar na sua cama lavará as suas vestes, e se banhará com água, e será imundo até a tarde. E qualquer que tocar alguma coisa sobre o que ela tiver assentado, lavará as suas vestes, e banhará com a água, e estará imundo até a tarde. E se também tocar alguma coisa que estiver sobre a cama, ou sobre aquilo em que ela se assentou, será imundo até a tarde. E se, com efeito, qualquer homem se deitar com ela, e se o imundice estiver sobre ele, imundo será por 7 dias. Também toda a cama e todo o que se deitar será imunda. Irmãos, o fluxo dela, por 12 anos, tinha separado ela da vida daquela cidade, da vida normal. Tinha separado ela da adoração de Deus. Tinha separado ela da convivência dela com os amigos e as amigas. Tudo que ela tocasse ou se sentasse era considerado impuro, isto é, poluído. E aquele que tocasse nela era considerado impuro. Uma dama, digamos assim, que era intocável, reprimida. Não podia viver uma vida normal. Não podia ter uma comunicação normal com amigos ou amigas. Não podia ir sentar-se no culto. Tinha que ter cuidado com tudo que tocava. Mesmo para ir à fonte da água, no meio da cidade. As outras pessoas olhavam para ela e se afastavam dela. Ela não tinha uma vida, seja como fosse, em nenhum lugar. Basicamente, ela estava paralisada por causa desta condição hemorrágica. O que poderia ela fazer? Como Jairo, podia ir como Jairo e à frente de todo o mundo pedir cura. Não, por causa da situação dela, nem podia fazer isso. Naquela sociedade, naquela era, ela era uma dama sem nome. Sim, nós não a conhecemos, não sabemos o nome dela, que vivia numa situação cultural em que se separava dela. Mas a multidão estava movendo. Estavam apertados pela multidão. E ela também estava subindo com a multidão, passo a passo, dizendo continuamente, como lemos no versículo 28, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então ela movia entre a multidão, as pessoas estavam todas a olhar a Jesus Cristo e ela se movia dentro da multidão e passo a passo se aproximava de Jesus Cristo. E o foco dela, a mente dela, o pensamento dela era, como diz aqui, se tão somente tocar nas suas vestes,
sararei. Ela estava movendo para a frente, dando passos de bebê, aproximando-se de Cristo nesta multidão. Imagine uma irmã na fé, dando estes passos de bebê. Se eu só tocar nele, se tocar, como diz aqui, na sua veste, bem provavelmente queria tocar nas borlas dele, na esquina das borlas dele. Ela não estava pensando na multidão, ela só estava pensando na meta de tocar nas borlas, na esquina da veste de Jesus Cristo. E tocou, como vemos ao fim do versículo 27. E tocou na sua veste. E então lê-se no versículo 29. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. É como se, de repente, tivesse esta energia de volta. Curada e cheia de força, como uma dama normal. E aqui a história vira para o outro lado. Versículo 30. E logo Jesus, conhecendo que o poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Quem me tocou? E os seus discípulos disseram, versículo 31 e 32, e disseram aos seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Estão todos a puxar, a empurrar, a tocar em ti e tudo. E estás a dizer quem me tocou? E Jesus Cristo então olhava em redor para ver a que isto fizera. Jesus Cristo sabia que alguém tinha tocado nele. Ele então virou para ver quem é que tocou nele. Imagina como o mundo todo puxando e Jesus Cristo reconheceu que algo importante tinha acontecido. O poder dele tinha saído. Então a mulher, versículo 33, agora curada, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se de Jesus Cristo à frente dele e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a história, toda a verdade. Agora, neste momento, não importava quem sabia ou não sabia quem ela era, porque uma vez que isso aconteceu, todo mundo olhou: oh, olha aquela mulher que está imunda há anos, há 12 anos. E agora está curada? Ela dá um testemunho. Quando eles, os cidadãos, como disse, notaram esta dama, eles sabiam muito bem quem ela era. E quando ela foi curada, todos sabiam que ela tinha sido curada. E lembrem-se, Deus nunca desperdiça um milagre. Isto não foi como estas falsas milagres de curas que vemos aí na televisão e em palcos, que entra lá uma pessoa toda, digamos assim, doente e depois, curada. Teatro. É teatro isso. Neste caso, isto foi real. Como o caso do homem cego, que Jesus Cristo pôs lama nos olhos dele. Ele viu.
As pessoas sabiam que ele era cego desde nascença. Não foi um caso de que ele tinha sido cuticado no olho, não tinha, era cego de nascença. Quando Pedro curou o homem coxo de nascença à porta do templo, a porta que era chamada Formosa, todo mundo sabia que ele era coxo de nascença. Deus nunca desperdiça um milagre. Quando Lázaro morreu, Jesus Cristo esperou até ao 4º dia. Não até ao 3º, até ao 4º. Para as pessoas saberem que ele tinha morrido, estava morto. Todos sabiam que ele tinha morrido. E por isso não foi uma coincidência. Deus faz milagres para um propósito. Deus nunca desperdiça um milagre. Mas às vezes, estes milagres é para nós contribuirmos um pontinho, um versículo na história desta caminhada cristã. E é para nós podermos dizer a outros, na nossa história, como Deus está trabalhando. E notem, irmãos, que Jesus Cristo foi tocado 2 vezes. Sim, no versículo 24 diz, no versículo diz que foi tocado por trás, na parte de trás. Mas ele também foi tocado no coração quando Jesus Cristo disse à dama sem nome: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Filha, aí é um termo de carinho. A tua fé te salvou. Jesus Cristo foi tocado 2 vezes. Foi tocado nas vestes por trás e foi tocado no coração. O que podemos aprender desta história, irmãos? Eu quero me ensinar 3 pontos. Primeiro, nunca estamos verdadeiramente perdidos de Deus no meio de uma multidão. Nunca estamos perdidos de Deus no meio de uma multidão. Vejam em Salmos 139. Salmos 139. Versículo 1. Salmos 139. Versículo 1. Senhor, tu me sondaste e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Deus nunca está longe de nós. Nunca está longe de você. Deus sabe o que você está a pensar. Você nunca está sozinho perante Deus, perante Cristo. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Deus conhece todos os seus caminhos. Não vendo ainda palavra alguma que saia na minha língua. Eis que logo, ó Senhor, tu já conheces. Conheces o pensamento. Está a criar essa palavra. Irmãos, você nunca está perdido de Deus. Sim, vocês sabem que Deus sabe as estrelas de nome.
sabe as galáxias de nome, mantenha-as em ordem, mantenha-as alinhadas. Vejam também, por exemplo, aqui, Mateus 10. Mateus 10, versículo 29. Mateus 10, versículo 29. Mateus 10, versículo 29. Não se vendem 2 passarinhos por um aço? Isto é, não se vendem 2 pardais por uma moedinha de cobre? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Deus conhece até os pardais. Se Ele conhece todos os cabelos na sua cabeça. Deus conhece os pardais. E diz aqui 2 pardais por uma moedinha de cobre. 2 pardais por uma moedinha de cobre. Então veja aqui em Lucas capítulo 12, versículo 6 e 7. Lucas capítulo 12, versículo 6 e 7. Não se vendem 5 passarinhos por 2 aços. 5 passarinhos por 2 moedas de cobre. E nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valeis mais vós do que muitos passarinhos. Ora, 2 passarinhos por uma moeda, mas 5 passarinhos por 2 moedas. É uma questão de você ir aí a comprar e vai dizer, olha, eu estou-lhe a vender isto por 2 passarinhos por uma moeda, mas se você me der 2 moedas, eu não vou dar 4, vou dar 5 passarinhos. Isto é um grande negócio. Você compra 5 passarinhos e recebe um de graça. Um de graça. Esse passarinho adicional, o homem nem queria. Mas foi dado a ele de graça. Irmãos, esse passarinho adicional sou eu e é você. E o mundo despreza você e eu. Não é contado com um olhar, olha para baixo, de uma maneira negativa. Nós somos deploráveis pelo mundo. Ou pelo menos era o que éramos. Antes de Deus começar a trabalhar na nossa vida. Deus sabe exatamente aonde você está no seu desenvolvimento cristão. E você não está perdido. Você não está sozinho com Deus. Desde que não vire as costas a Deus. Desde que diga, não me importa, eu vou fazer, eu quero fazer, eu vou... Cuidado, irmãos. Porque Deus sabe o que sai da nossa boca. E o que sai da nossa boca sai da abundância do nosso coração. Estão a sair coisas erradas da nossa boca. É porque temos coisas erradas no nosso coração. E Deus sabe o seu e o meu coração. Temos que mudar, temos que nos arrepender. Mas lembre-se, Deus está sempre consigo. Para Deus você nunca está
verdadeiramente perdido no meio da multidão dos seus problemas e dificuldades na sua vida. Esta dama não estava perdida. Deus respondeu ao pedido dela naquela multidão. Segundo ponto que podemos aprender. Quando você esteja com dúvidas, sempre caminho na direção de Cristo. É caminho de Cristo. Aproximar-se de Cristo com fé. Em passos de bebê. Mas sempre andando para a frente. Por isso, em primeiro lugar, como disse, o primeiro ponto que podemos aprender é que nunca estamos verdadeiramente perdidos de Deus. No meio da multidão dos problemas. E em segundo lugar, quando tem dúvidas, caminhe sempre na direção a Cristo em fé. Se for preciso, se for necessário, esteja a rastejar no chão, no caminho de Cristo. Mas esteja a andar no caminho de Cristo. Ora, não estou a dizer que Cristo está a dizer a você, olha, você tem que rastejar. Não, não estou a dizer isso. Estou a dizer que na sua mente, no seu coração, você está completamente paralisado. Então você tem que se esforçar e rastejar para Cristo com fé. Um dos grandes apóstolos era o Pedro. Aonde quer que Jesus Cristo estivesse, Pedro estava sempre esforçando-se para ir estar perto de Cristo. Você lê a história dos evangelhos, Pedro está sempre a querer estar perto de Cristo. Quando Jesus Cristo estava a andar no mar, até Pedro, olha, eu vou para perto de Cristo e vou andar no mar. Sim, ele andou um bocadinho. Pelo menos tentou. Pelo menos tentou. Os outros ficaram no barco. Ele pelo menos tentou. Depois de Jesus Cristo ter ressuscitado, Jesus Cristo estava na praia, estava a fazer um churrasco de peixes, assim. Você lê isso em Lucas 21, versículo 5 a 7. Algo para comer. E Pedro saltou na água e nadou para ir ter com Cristo. Ele quis sempre caminhar na direção de Cristo. Até na morte, ele, segundo a tradição, ele foi crucificado de pernas para o ar. Demonstra a humildade dele. Queria estar perto de Cristo, mas era muito inferior a Cristo. Queridos irmãos, quando estamos pressionados na multidão de problemas, estamos lutados de problemas, e isso está a criar milhões de emoções em nós, sejam esses por causa de coisas que tenhamos feito no passado, ou seja que for, seja porque estejamos lutados por informação que está à volta de nós. Porque as influências de Satanás estão à volta de nós continuamente para nos iludir, para nos enganar. Sim, por exemplo, hoje em dia temos a tecnologia, a Big Tech, como chamam, que está alterando as mentes, as mentes do mundo, a maneira das pessoas pensarem neste mundo. Maneiras que às vezes nem reconhecemos. Como as coisas estão a mudar. Há uma multidão de pensamentos que andam por aí como ondas no ar. Queridos irmãos,
Quando esta multidão de ideias, de coisas, de pressões, de emoções, de dificuldades, esta multidão de coisas. Então você está em dúvidas. Quando você está em dúvidas, lembre-se da dama sem nome que andou em fé, passo a passo, passos de bebê, na direção de Cristo. E ela sabia a meta. Ela estava focada na meta. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E o ponto é que ela tocou mais do que a ponta das suas vestes, como vimos. Ela tocou o coração de Cristo, nosso Salvador. Hoje em dia, conforme estou um pouco mais idoso, eu faço as coisas mais vagarosamente. Tenho que ter cuidado para não fazer erros. E tenho que fazer uma coisa por vez. Mas o nosso Deus e Jesus Cristo podem fazer duas coisas ao mesmo tempo. Podem fazer 3. Podem fazer 1000. Queridos irmãos, a história que começa com Jairo não era só acerca de Jairo. Porque vemos aqui a multidão se junta a caminho da casa de Jairo e a mulher entra na cena, no meio desta multidão, e então Deus sara a mulher. Sim, faz duas coisas. Esta mulher tem, digamos assim, o encontro privativo com Jesus Cristo. Tinha uma audiência privada. E depois, a notícia vem, versículo 35. Marcos, capítulo 5, versículo 35. Estando Jesus Cristo ainda a falar, a dizer: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Vê-se aqui outra coisa, porque Deus não faz só uma coisa, duas coisas estão a acontecer aqui. E diz: chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, chegaram a este homem principal da sinagoga e diz: a tua filha está morta. A tua filha morreu. Para que enfadas mais o mestre? Não estejas a chatear o mestre. A tua filha já morreu. É tarde demais. O mestre Jesus Cristo não precisa de vir. Ela morreu. E estas pessoas têm algo a ver. Um milagre grande. Jesus Cristo. Porque este é o Deus que adoramos, que faz mais do que uma coisa ao mesmo tempo. E lembrem-se que a dama era impura. E Jesus Cristo tocou na mulher. E agora vai tocar numa pessoa que está morta, que também é impura. Porque não podiam tocar num corpo morto. Vocês lembram-se da história quando os israelitas estavam a sair do Egito? Vejam em Êxodos capítulo 14. Êxodos capítulo 14. Êxodos capítulo 14, versículo 13. Versículo 13. Moisés, porém, disse ao povo: não temeis, estáis quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. Quando está em dúvida, diz aqui: acalma-te. 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 Está quieto. Calma-te. Tem fé. Realmente,
Então a tropa estava atrás, a tropa egípcia tinha um monte de um lado, um monte do outro lado, o mar à frente. Calma. Então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem, andem para a frente. Passos de bebê, andem para a frente. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, lemos: E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Que Deus vos dê calma, quieto, calma, não fique girado, calma. Tem calma. E que Deus te dê o entendimento para lá do entendimento humano, uma calma para lá do entendimento, uma paz para lá do entendimento humano. Então Deus se une conosco através de Jesus Cristo num relacionamento especial. Nunca estamos sozinhos, porque temos Cristo conosco, desde que nós estejamos a esforçar para seguir o caminho dele. Quando tem dúvidas, peça a Deus que a paz dele nos acalme, nos faça quietos, em vez de estarmos inquietos, nos acalme e nos sare. Não nos nossos tremores, não na nossa estarmos paralisados, mas sim para andarmos para a frente. Passos de bebê, passo a passo, a caminho de Jesus Cristo, sabendo que não estamos sozinhos. E o terceiro ponto, irmãos, como lemos o primeiro ponto, é nunca estamos verdadeiramente perdidos de Deus no meio da multidão. E segundo, quando tens dúvidas, sempre caminha em direção a Cristo com fé. Ande para a frente com fé. Andem para a frente. Vimos aqui a palavra de Deus aos israelitas através de Moisés. E agora o terceiro ponto é que nós adoramos um Deus que toca nós e que é tocado por nós. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa convicção. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, que não possa não ter sentimento por nós. Ele compadece-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Deus compadece-se por nós, tem simpatia por nós. Nunca estamos sozinhos. Nunca estamos verdadeiramente perdidos de Deus, no meio da multidão de problemas. E precisamos estar sempre a caminho na direção de Cristo com fé. Mas lembrem-se que Deus se compadece por você.
é tocado por você no coração. Sim, porque na versão do Rei Tiago, da antiga versão original do Rei Tiago, em inglês, em vez de dizer, como diz aqui, compadecer, diz que não possa ser tocado. Diz que não possa ser tocado. Nós não temos que vir pela traseira. Nós não precisamos estar preocupados com o que as outras pessoas dizem ou pensem. Talvez nós tenhamos mais do que uma condição hemorrágica. Talvez estejamos com uma hemorragia espiritual. Talvez tenhamos estado longe de Deus, paralisados. Mas agora precisamos nos arrepender e rastejar no caminho de Deus, a caminho de Cristo. E por isso, irmãos, estamos aqui a ver, é uma expansão da história da dama sem nome. Porque nós, você e eu, podemos tocar Deus. Porque Ele tem compaixão por nós. Tal como essa dama tocou em Jesus. O poder de Jesus, o poder de Deus através de Jesus, saiu de Jesus. E ela ficou curada. E ele parou, Jesus Cristo parou e olhou à sua volta. E esteve tocado, esteve sensibilizado, teve compaixão com alguém. E ela olhou. Esteve compaixado com a dama sem nome. Porque ele reconheceu que havia uma pessoa ali que acreditava nele, que acreditava que ele era o Messias e no poder dele. Queridos irmãos, nós temos acesso ao mesmo poder, à mesma compaixão e carinho de Jesus Cristo. Nós nunca estamos verdadeiramente perdidos de Deus no meio da multidão de problemas que temos. Precisamos de andar sempre em caminho, na direção a Cristo, em fé. E precisamos de reconhecer que nós adoramos um Deus que toca nós e que é tocado por nós. Nós temos o mesmo efeito quando temos arrependimento, humildade e fé. Deus está a dar a você um convite aberto. Nós temos a possibilidade de tocar na mesma pessoa, Jesus Cristo, espiritualmente. A mesma pessoa que a dama sem nome tocou. E não é alguma coisa que você tenha feito, porque ela não tinha feito nada, simplesmente tocou em Cristo. E Jesus Cristo oferece a você liberdade e cura espiritual. Desde que você, está claro, se arrependa. Em Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Aproximamos-nos de Cristo. Sofremos com Ele. Caminhamos no caminho dele. Estamos sempre nestas dificuldades, estamos sempre a andar para a frente, a passos de bebé, a caminho de Cristo. Não mais eu, mas é porque Cristo vive em nós. Ele tocou e vive em nós. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim.
Jesus Cristo oferece a você e a mim a oportunidade de escrever um pontinho, um versículo neste caminho de salvação, na história dos cristãos, que vai ser provavelmente descrita no futuro. Quem sabe, talvez capítulos adicionais ao livro de Atos, porque o livro de Atos não acaba com amém. Mas para nós, este é o caminho da vida. Este é o caminho que temos que viver e praticar. Queridos irmãos, andem neste caminho, não desistem. Você não está sozinho. Você está com Cristo na multidão.